Shalom, Boker Tov, mais uma vez que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel e das nações. Sempre falaremos em nome dele, pedindo ao Eterno que nos abençoe em nome dele, para que a misericórdia de Hakadosh Baruch Hu seja derramada sobre todos nós. Estamos iniciando mais um podcast, hoje o podcast de mais uma mensagem desse trabalho que nós iniciamos lá no dia 13 de julho de 2020, portanto alguns meses atrás, aí 3 meses atrás. Estamos hoje na mensagem número 35, hoje dia 6 do 10, referente à mensagem de 5 do 10, que nós não pudemos realizar esse podcast, mas estamos, mesmo assim, um dia depois, trazendo algo importante para todos os irmãos. O nosso tema é o papel do homem nas Escrituras, parte 3. Então, por que parte 3? Porque aqueles que acompanharam no dia 21/9, segunda-feira, às 20 horas, e ontem, no dia 5/10, segunda-feira, também às 20 horas, com o Moré Marlon Ricardo, nós falamos um pouquinho, ou até bastante, a respeito desse trabalho que nos foi proposto para a apresentação dele, sobre o papel da figura masculina na sociedade, o papel, mais especificamente, o papel escritural do homem, da figura masculina. Nós estamos desenvolvendo esse trabalho porque queremos, evidentemente, alertar aos nossos irmãos, os irmãos homens, para que possam definitivamente fazer uma reflexão do que tem acontecido na nossa sociedade, a respeito do nosso posicionamento, a respeito do que nós estamos hoje representando para a sociedade como figura masculina e o que nos foi tirado, o que nos foi, inclusive, influenciado ou mal influenciado para que chegássemos até aqui numa crise de identidade. E nós vamos falar muita coisa, tá, irmãos? Muita coisa. Essa semana será dedicada especificamente a isso, para daqui 2 semanas iniciarmos o trabalho a respeito da mulher, o papel da mulher nas Escrituras. Poxa, Moré Fábio, por que você está insistindo nesse trabalho? Esse trabalho aqui já foi suficiente. 2 lives, irmãos, não é o suficiente para uma série de informações que nós temos a respeito do que nós temos aí visto, pelo menos ao longo dos 2 últimos séculos, que é a total destruição, não é a desfiguração não, tá, irmãos? É a destruição do que nós consideramos como a perda do papel, né, de identidade do homem dentro da sociedade. Então, nós estamos vivendo uma crise terrível, os irmãos sabem disso, e que o Eterno nos abençoe, inclusive nessas mensagens que serão passadas. Nós estamos nas redes sociais, caso você queira nos encontrar nas redes sociais, estamos lá no Instagram, em @fabio73book, @CETDerarzahav, @CETDerarzahav, Relacionamentos da Torá, a nossa mais nova página, sobre relacionamentos, inclusive dentro do Instagram. Se você quiser nos encontrar pelo Twitter, nós estamos também com mensagens diárias de reflexões em @Fabio73b. Se você tiver informações, esclarecimentos, nós estamos, inclusive, lá no e-mail fabio73b@gmail.com. Agradecemos a participação dos nossos queridos irmãos. Nós avisamos ontem à noite, né, que nós faríamos esse podcast pela manhã. Não ficou muito divulgado, claro, mas amanhã nós vamos ter a nossa mensagem normal, tá, irmãos? Baruch Hashem pela vida dos irmãos. Eu agradeço muito a participação dos irmãos que estão aqui conosco, sabendo que os irmãos têm as suas ocupações, também têm as minhas, mas a gente consegue ocupar um espaço
para que a gente possa falar da palavra do Eterno, né? Então, nem todos que estão nos acompanhando aqui estão no chat, né? Há mais pessoas, se você quiser deixar uma mensagem no bate-papo, fique à vontade, diga de onde você vem, de onde você está digitando, aí, teclando, e a participação com este canal. Se você quiser também, por favor, deixe o seu like, é importante também para a divulgação desse canal, lembrando que nós não somos um canal monetizado, não temos interesse para tal, porque falamos de algo muito sério, que é a palavra do Eterno, e não se monetiza com a palavra do Eterno. Depois de passadas essas informações, lembrando que trouxemos o Moré Marlon Ricardo no dia 21/9 e trouxemos ontem no dia 5/10. Se você não pegou as partes 1 e 2, eu sugiro que você, né, estude, que você vá dentro dos nossos vídeos e, né, refaça e verifique o que nós temos, tá? De mensagens que foram passadas a respeito deste tema. Então é um tema muito delicado, muito sensível. Eu peguei uma série, irmãos, uma gama de informações, eu posso dizer, são informações tenebrosas, tá? A respeito do que está sendo engendrado contra a figura, né, da figura predominante masculina, daquilo que nós aprendemos, inclusive, como o homem em si, ele foi condicionado a ser homem. Esse é o ponto, né? E aquilo que nós estamos perdendo de acordo com o que a sociedade tem nos dito. Um ponto existe uma guerra nos costumes da sociedade, que é o que impregna a sociedade, que é o mundo, são os aspectos mundanos, e que hoje está sendo muito flexibilizado, inclusive por vários líderes jovens e congregações aí cristãs. Dentro do judaísmo também está acontecendo muito, só que isso não é falado, não é velado, é um pouco velado, ainda que haja uma boa resistência dentro do judaísmo, mas se uma pessoa que ela tem uma influência maior com as coisas do mundo e deixa de estudar Torá, deixa de estudar os livros proféticos, e no nosso caso, messiânicos ou nazarenos, deixamos de estudar inclusive a Brit Hadashah, você vai beber dessa fonte maligna do mundo, a tua tendência realmente vai ter a sua cabeça virada, né? Então, irmãos, eu realmente acho que falta muito ainda para que a gente possa trabalhar o melhor das nossas vidas. Eu acho que muitas pessoas, elas encaram certos assuntos como normais, como triviais. A gente não pode enxergar assim. Não é normal a gente observar que a figura masculina está sendo aí munida, né, de inferiorização, está sendo trazida aí a um patamar jocoso, inclusive, através do movimento feminista, por exemplo, né? Eu acho, irmãos, que quando as pessoas elas relativizam as coisas, como isso também tem acontecido no mundo religioso, isso já é um passo para a destruição. Então a palavra diz, é sim ou é não. Então você se comporta realmente como um homem, como uma pessoa responsável como nós falamos nos últimos trabalhos, né? A respeito do nosso papel de identidade, ou nós nos comportamos verdadeiramente como pessoas que seguem a palavra do Eterno, como pessoas de uma capacidade espiritual para chamarmos a responsabilidade para nós, como pais de família, como provedores da nossa casa, ou nós vamos aí nos aliar ao que o mundo nos diz, realmente trazendo conceitos que não são bíblicos, não são escriturais para nossas famílias, trazendo através da televisão a porta para o feminismo, para o homossexualismo. A televisão se tornou insuportável. Eu não vejo televisão, tá, irmãos? Mas pelo pouco que eu já percebi, eu já parei de ver televisão desde 2014, tem 6 anos, eu tenho 6 anos e meio que eu não vejo televisão, não tenho TV na minha casa, não tenho TV na minha sala, não preciso disso, acesso, claro, à internet, mas o que eu vi nesses 6 anos e meio, na casa de amigos ou algo
o pouco que eu vi, a televisão se tornou insuportável e, e um meio terrível, né, com pelo menos duas grandes redes de televisão que veiculam, né, um lixo espiritual, uma rede de influências que está afetando em primeiro lugar aos teus filhos e afetando também a nós, ao papel do homem, ao papel da mulher. Então a feminilização do homem, a feminização do homem, essa perda constante, essa jocosidade com relação às coisas do homem, a figura patriarcal, né, que é atacada pelo movimento feminista desde os anos 60, desde Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, por exemplo, né? Então, o que nós temos, na verdade, é essa veiculação do que é o bizarro passando a ser normal. Então, irmãos, a gente sabe que, infelizmente, ou nós estamos aliados com as coisas deste mundo, ou nós estamos aliados com as coisas do eterno. Então eu prefiro ficar aliado com as coisas do eterno, né? A Techuvá, ela preconiza uma mudança, e essa mudança precisa ser uma mudança radical. Não é a mudança radical que coloca o cristianismo, porque essa é uma falsa mudança, em muitos aspectos. Isso chama a atenção de líderes tatuados, líderes jovens, mais preocupados em suas contas bancárias, em fazer os seus belos sermões, como é típico do cristianismo, né? Eloquência, vocabulário, a intelectualidade, né? Então a Bíblia fica relativizada. Hoje mesmo, ouvindo um pastor, e a gente comenta, porque é aquilo que nós vemos, é bom até passar isso para os irmãos, um pastor, um jovem pastor, inclusive, não posso mencionar o nome dessa pessoa, mas relativizando a música, de que a música não é algo demonizado como as pessoas dizem. Então isso esquece ele, que parece que ele não conhece de música, né, de que as bandas de rock, o rhythm and blues, os ritmos, né, do samba, principalmente aqui no Brasil, a música pop em si, elas estão forradas de mensagens anti-Deus, né, anti-Torá, anti o conceito judaico cristão. Nós precisamos falar sobre isso, né? Então, até quando a gente ouve esse tipo de discurso, né, o que esse pastor está fazendo, ele está relativizando, e ele fala para muitos jovens, né, tem tatuagens pelo corpo, tatuagens na cabeça, sabe, irmãos? Nós devemos orar por essas pessoas, mas também nós não podemos nos privar de deixar as nossas críticas. Muitas pessoas têm medo de fazer os seus aspectos pontuais e criticar. Se o Eterno está abençoando o trabalho ou não, se o Eterno está trazendo vidas ou não, são outros 500. Estou falando do discurso. Esse discurso relativista também está dentro do judaísmo messiânico, né? Irmãos nossos que estão se voltando aí a beberem desse cálice do mundo e se esquecer de que nós temos uma função dentro da sociedade, falando como homem, uma função de liderança, a partir da liderança das nossas casas. Nós vamos falar também, estamos aí no ponto de falar do problema das mulheres que se rebelam contra os seus esposos, que são servos do Eterno, que cumprem Torá, que querem uma vida mais espiritual. Hoje o número de mulheres que está, na verdade, deixando, né, os seus maridos de lado, né, sem fazer um divórcio explícito, vamos colocar assim, né, dormem em camas separadas, têm problemas de relacionamento, não conversam com seus maridos, os negam sexualmente, assim por diante. Isso já é um fato terrível, irmãos. Né, falam mal dos maridos em público, fazer lashon hará, e eu acho interessante que dentro das mensagens das congregações judaico-messiânicas, eu conheço várias delas, e pelo que eu tenho visto, isso não é dito, não é falado, e quando se fala de uma forma muito branda, muito tranquila, irmãos, nós estamos num final de tempos onde nós precisamos evidenciar o que está errado nas nossas vidas. Então, se você tem um erro, claro, você não vai falar do erro que você cometeu, mas você vai fazer chuvar disso. Isso é muito importante. E se você ver um erro, um erro, você precisa também falar sobre isso, conversando com a pessoa, né? Então, num trabalho que nós fazemos aqui, a gente não menciona nomes ou nomes de ministérios, nada disso, não nos compete fazer isso, mas nos compete a falar sobre o cenário atual. Isso é muito importante. Então, quando nós nos negamos a fazer isso, irmãos, nós estamos
deixando o trabalho do Eterno, o verdadeiro trabalho do Eterno, de lado. Este é o ponto. Então as pessoas estão fazendo hoje o jogo do politicamente correto, o jogo da institucionalidade. Olha, não fale deste problema, porque senão você vai causar aí um problema maior, ou você vai mexer num vespeiro. Nós não podemos ter esse tipo de comportamento. Os profetas, os Navim, não tinham este tipo de comportamento, falavam dos problemas da nação de Israel, e é isso que nós precisamos fazer. E se nós não trabalhamos isso nas nossas vidas, nós vamos deixar lacunas e seremos, na verdade, nós seremos julgados pela omissão, e não cabe ao servo de Hashem trabalhar com omissão, do não é bem assim, não é muito bem desta forma. Muitos estão relativizando a mensagem do Eterno, muitos dentro da Teshuvá estão se atuando como grandes proeminentes do conhecimento, disseminadores do conhecimento, e deixando de lado a mensagem de exortação que precisa ser passada. E muitas pessoas realmente se tornam coniventes quando você não trabalha a mensagem de exortação, você se torna conivente com o seu meio. Vamos lá. Nossa mensagem número 35, hoje de 6/10, referente a 5/10, aqui do nosso podcast, o papel do homem nas Escrituras, parte 3. Então eu vou trazer aqui uma leitura muito interessante, inclusive, do texto de Paulo Ulisses, que fala sobre o homem bíblico, o que a Bíblia diz acerca do papel do homem. Vamos fazer a leitura, é uma leitura do movimento reformado, do movimento reformista dentro do cristianismo. Não tem problema em ler outros temas. Aí as pessoas pensam assim, vai chegar agora, vai ler texto de cristão, e qual o problema? Muitos textos de cristãos são muito melhores, ou são muito mais posicionados, inclusive teologicamente, do que textos de muitos irmãos nossos da Teshuvá, que se garantem pela omissão apenas pelo conhecimento, infelizmente. E já se esqueceram do pecado, já se esqueceram que a Teshuvá é o arrependimento justamente por estarmos na Teshuvá, que é o arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados. O Eterno nos dá o direito, inclusive, de errar, mas não nos dá o direito de continuar errando. Este é o grande ponto. E o que eu tenho percebido, pessoas que continuam com os mesmos discursos, não é? Relativizados, não trazem mensagens de correção, de exortação. Esse é o grande ponto. E se o fazem dentro das suas congregações, para poucas pessoas. Passem isso, façam trabalhos públicos, como nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Eu tenho o maior prazer de receber trabalhos de outras pessoas que trazem uma mensagem essencial com relação à palavra do Eterno. Isto é fundamental. Vamos lá então, o homem bíblico, o que a Bíblia diz acerca do papel do homem. Geralmente, quando se fala sobre masculinidade, cria-se certa resistência, principalmente aos homens. Ao ouvirem que esse será o tema a ser debatido, alguns olham com estranheza, questionando se serão ensinados sobre como serem homens. O problema consiste exatamente aí, né? Por achar que isso se trata de algo natural que pode ser exercido simplesmente sendo, muitos homens acabam distorcendo a verdadeira masculinidade. É claro que quando usamos esse termo, estamos levando em consideração de que o homem em questão é aquele que serve ao Eterno, e no nosso caso serve ao Eterno através do testemunho de Yeshua HaMashiach. Estamos considerando os cristãos, os judeus messiânicos e nazarenos. Sendo assim, nitidamente, esse texto também serve para, inclusive, os judeus normativos, isto é, aqueles que não creem que Yeshua é o Messias. Em sendo assim, é nitidamente explícito que as Escrituras falam de que o homem, sem o Eterno, sem o testemunho de Yeshua, distorce tudo, inclusive a si mesmo, vivendo de forma totalmente oposta daquilo que foi prescrito pelo Eterno, pelo Criador. Isso não quer dizer que o padrão bíblico não se aplique aos homens que não têm ao Eterno, que também não têm o testemunho de Yeshua. Todavia, isso será para eles apenas mais um erro pelo qual incorrem em desobediência ao Criador, não sendo aquilo que foram criados para ser. Para que possamos discorrer sobre o assunto, trataremos primeiramente de distinguir o conceito de masculinidade segundo as Escrituras e como elas definem o fato do que é ser homem. Para a maioria das pessoas, o homem é distinguido por suas características físicas, principalmente no âmbito sexual. Mas a primeira informação que temos na Bíblia se choca com essa visão.
O primeiro dado bíblico que temos acerca do homem é em sua criação, em Bereshit 1:26, isto é, Gênesis 1:26. É claro que nesse texto está incluso a criação da alma, tanto do homem quanto da mulher. Macho e fêmea os criou, como marcado em Bereshit 1:27. Mas podemos perceber com o desenrolar da revelação que, à luz desse texto, em seu contexto, poderemos extrair implicações sobre a identidade masculina ou o que será requerido dela. Tendo sido criado pelo Eterno, bendito seja ele, o homem fora colocado no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Todavia, como vimos no texto anterior, o Eterno havia criado macho e fêmea, mas até então o homem, no capítulo 2, versículo 15, estava só, como é colocado em Bereshit 2:18. Entre sua criação e a sua colocação no Éden, o Eterno expressa uma ordem ao homem que é lida em Bereshit 1:26 e 28. Ele deveria dominar e reger a criação e ainda se multiplicar. Então, foi dado ao homem reger a criação, dominar a criação e se multiplicar, fazendo uma família e provendo a esta família. Voltando ao texto, quando a mulher é criada, toma corpo físico, em Bereshit 1, de 18 a 25, essa ordem não é repetida. Como seria lógico fazer pensando que os dois dividiriam o trabalho de cumprir igualmente essa mesma, o ajudaria e corresponderia a ele. Ou seja, para o homem fora designado o papel do governo e para a mulher o papel do auxílio, que é exatamente o contrário que é dito hoje dentro da sociedade, que muitas pessoas não se conformam e que construíram na mulher em si um papel de administradora junto ao homem. A mulher não é administradora junto ao homem, a mulher ela é colaboradora junto ao homem. E isso muitas pessoas não querem entender, e isso muitas mulheres não entendem, e isso a sociedade também não entende, porque se trouxe um conceito, que é o conceito de empoderamento hoje, que é muito comentado para a mulher, que a faz colocar no mesmo patamar que o homem. Então, ao mesmo tempo, o homem ele foi bombardeado dentro da sua figura, e ele se acautelou, ele se apequenou. Por quê? Porque ele não tem também uma proximidade com o eterno. Então, o movimento feminista aconteceu porque o homem, a humanidade, ela se apartou, ela se distanciou do eterno. Percebem, irmãos, como as crises sociais que acontecem, elas são muito relevantes, porque a partir do momento que o homem não tem mais um relacionamento, ele perde esse relacionamento com o eterno, e eu vou provar como isso aconteceu. No século XIX, havia muito mais da sociedade judaico-cristã, dos conceitos judaico-cristãs, do que no século XX. No século XX tivemos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Irmãos, milhões de homens morreram. Houve países na Europa que sobraram muitas mulheres, inúmeras mulheres. E a Europa, inclusive, sofre com isso até hoje. Nós tivemos um movimento feminista, ou junto a isso, um movimento também da revolução sexual, que não começou nos anos 60, começou em meados já dos anos 50. As ideias começaram, inclusive, na França, como eu disse, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, dois filósofos, um casado com o outro, mas que tinham uma relação marital totalmente diferente, desprovida daquilo que é colocada como uma relação bíblica, saudável. Né? Simone de Beauvoir tinha o seu esposo, e há enormes escândalos, inclusive, a respeito dos dois, não nos compete falar sobre isso. Né? A hoje deputada cristã presbiteriana Ana Paula Campagnolo fez um trabalho excelente, lançou um livro excelente sobre feminismo, onde ela narra, né, todos esses critérios bizarros, inclusive da vida de Jean-Paul Sartre, um dos maiores filósofos franceses, né, que ditou os conceitos de sociedade, junto com a sua esposa Simone de Beauvoir, também uma das maiores filósofas, né,
do século XX, também uma das aí, matriarcas do movimento feminista, inspiração para as feministas, um movimento bizarro, na verdade, que veio trazer aí consequências devastadoras para hoje os nossos filhos, né? Trouxe a pílula anticoncepcional, o conceito da mulher como administradora da casa, como a mulher como aquela que pode ter uma produção independente, isto é, fazer um filho sem ter um marido, ou inseminação in vitro, e assim por diante, coisas que nós vimos nos anos 70, 80, 90, né? A descriminalização do aborto, que aconteceu já a partir de 1973 nos Estados Unidos. Nós vemos uma sociedade, irmãos, que não tem compromisso, em primeiro lugar, com a vida, e não tem compromisso, aí abaixo disso, né, com os conceitos que nós aprendemos. Então as pessoas acham isso legal, as pessoas acham isso que progresso, que modernidade na sociedade. Isso trouxe caos espiritual. Primeira grande reflexão que nós fazemos: isso trouxe caos, malignidade, casamentos desfeitos por rebeldia das mulheres, por falta de tratamento dos homens para com as suas esposas, em achar que elas também, em sendo ajudadoras, se pudessem se tornar provedoras, e assim por diante. E hoje nós vemos o que? Um caos. Hoje nós vivemos o momento da vinda do anti-Mashiach. Só que as pessoas não percebem isso, irmãos. E aí, quando nós temos um discurso um pouco mais diferenciado, eu coloco mesmo, eu tenho que colocar fundamentalista, radical. Não é bem assim. O discurso é muito, muito forte, você vai assustar as pessoas. Não estamos assustando ninguém, nós estamos tratando da realidade. E é óbvio, as pessoas, se elas gostarem do discurso ou não, elas vêm, escutam 5 minutos e depois elas se retiram. O que nós podemos fazer? Mas a nossa parte nós temos que fazer com relação a isso. E por que eu bato nessa tecla dos líderes, das congregações? Porque eles não estão fazendo o papel na forma correta. Até um certo ponto fazem. Mas são disseminadores do conhecimento. Mostram apenas as bênçãos para as pessoas, não mostram as obrigações que precisam ser feitas, irmãos. As pessoas perderam o sentido de ter obrigação com o eterno, a obrigação de você acordar, de fazer as suas orações, a obrigação de você sustentar a tua família, de sustentar os teus filhos, de ser um bom pai de família, tantos homens, de ter responsabilidades, de ser uma pessoa mais espiritual. O retrato hoje do que nós temos de Techuvá no Brasil é o mesmo retrato do cristianismo, lá de talvez de 30 anos atrás. As pessoas estão cegas, elas estão se baseando em conceitos de aquisição de conhecimento, e não de prática deste conhecimento. E isso infere terrivelmente na figura masculina, na figura paterna. Ei, você homem, você perdeu, nós homens perdemos esse sentido de responsabilidade. Isso afetou a mulher. Ontem o Marlon disse que os erros das mulheres ocorrem por causa dos homens. Eu concordo com ele, sim. Talvez não 100%, tá, irmãos? Porque as mulheres têm uma mente, elas são seres pensantes e seres extremamente espirituais. Este é o ponto. Então hoje, por exemplo, trazendo para o conceito da Techuvá, como pode sobreviver num casamento se um esposo, ele quer servir ao eterno, quer ter uma vida mais elevada espiritualmente, e a esposa não quer? Como que a esposa vai reconhecer o papel deste homem se a esposa não deseja isso? Isso tem sido fruto da destruição de inúmeros casamentos. Como que a esposa quer ser, precisa e necessita ser espiritual, fazendo seu papel de auxiliadora para com o homem, sendo que o homem não quer absolutamente nada com as coisas do eterno? Como um casamento desse vai conseguir ser sustentado, irmãos? Eu já disse, já comentei aqui, a mulher não é obrigada a descumprir mandamento por causa de marido ímpio. Não é. E eu falo outra vez, não é obrigada. Nós somos obrigados a obedecer ao eterno e não receber julgos de ímpios, inclusive, sendo esses os nossos cônjuges, inclusive. Porque seremos julgados pela obediência. Como podemos ser fiéis a ímpios?
Mantém-se o casamento? Baruch Hashem, mantém-se o casamento. Claro, ora-se, claro, ora-se, faça propósitos, nos humilhamos perante o Eterno, sim, mas não somos obrigados a descumprir mandamentos porque o esposo não quer ou a esposa não quer. Estamos falando de pessoas ímpias. Até aproveitando os comentários que estão sendo colocados aqui. Mas voltando, resgatando o papel do homem como provedor, instrutor. Como era na Israel antiga? As mulheres não tinham acesso à Torá. Elas não liam a Torá. As mulheres não tinham uma yeshiva para elas. As mulheres não tinham um estudo formal para elas. Quem fazia esse papel? Era o homem. Ora, se nós colocarmos isso neste nível, e se nós voltássemos então à doutrina dos nossos pais, não é isso certo, irmãos? Segunda reflexão. Será que hoje as mulheres aceitariam ser instruídas pelos seus esposos, depois de toda uma revolução avassaladora no século XX? Não é voltar para as escrituras, irmãos? Aí chegam os relativistas. Não, não é bem assim. Nós vamos considerar isso. Considerar o quê? A mudança que a sociedade provocou, retirando os conceitos bíblicos que nós aprendemos lá atrás? Não se pode confundir a submissão da mulher e o papel do esposo com inferiorização, humilhação. E aí que os homens erram, porque eles já perderam esse papel. E muitos querem impor isso na base do grito e, inclusive, na base da violência. E quantos atos de violência existem dentro dos casamentos? Mulheres que sofrem caladas no meio evangélico, isso é um horror. E pastores que defendem que as mulheres merecem ser espancadas, um horror triplo. Isso chama-se cegueira espiritual. Mensagem número 35 de 6/10 do podcast Fábio Pires, com o tema O papel do homem nas escrituras. Vamos continuar o nosso texto, lá do Paulo Ulisses, um jovem reformista, muito interessante esse texto, inclusive. Então, a mulher como auxiliadora, e que o ajudaria e corresponderia a ele, ou seja, para o homem fora designado o papel de governo, e para a mulher o papel de auxílio, mas isso não é mais levado em consideração hoje, repito, porque passamos por mudanças profundas na sociedade. Aí vem os anos 60, homens de cabelo comprido, mulheres de cabelo comprido. Eu posso falar numa boa isso, porque eu já tive cabelo muito comprido, tá, irmãos? Na minha época de cegueira, porque eu fui influenciado pelo mundo. Me arrependo amargamente pela influência que o mundo me causou desde os meus 6 anos de idade, desde 1980 até 1996. Nos meus 16 anos de profunda cegueira espiritual. Onde os jovens lá eram ditos como empoderados também. O mundo é dos jovens, nós ouvimos muito nos anos 60 e nos anos 70. Errado, porque você quebra um aspecto bíblico. Se você acha que isso está certo, você está errado. Porque a palavra fala que quanto mais o homem é sábio, as suas cãs, né, seus cabelos brancos, mais valor ele deve ter. Na sociedade japonesa, os homens idosos são extremamente respeitados, os professores idosos são extremamente respeitados. No mundo ocidental isso não acontece. Quanto mais novo for o professor, melhor, descolado, jovenzinho, não é? É errado. Eu falo isso porque eu sou da área. E é óbvio, eu com 47 anos, se eu vou competir com um rapaz de 25, adivinhem quem que a escola vai contratar. Isso é um conceito errado, irmãos. Isso é um conceito satânico. E isso é um conceito que engendraram, manipularam. Engendrar é manipular, é uma engenharia. Que colocaram na tua cabeça para que você aceitasse e dissesse, que bom.
É assim mesmo que eu quero viver. E isso entrou, inclusive, dentro das igrejas evangélicas, num projeto satânico, inclusive, de membros de sociedades secretas que fizeram isso. Aliás, isso já era feito desde o final do século XIX. O mundo é dos jovens. Então, se o mundo é dos jovens, o papel do pai e da mãe perde-se, né? Foi o que aconteceu. Foi essa engenharia social que no final dos anos 60, a partir de 1964, com a importância extrema da música, com os Beatles e os Rolling Stones, que foram dois grupos de bandas inglesas engendrados pelo serviço de inteligência inglês, inclusive, para quem não sabe, nós vamos voltar a falar sobre música, tá? Acompanhe nosso estudo de satanismo na música rock, e o que eu falo eu provo no sentido do texto, e eu vou provar ainda mais quando nós começarmos a trabalhar esses textos novamente. O serviço de inteligência britânico que engendrou testes, experimentos musicais e formou. Como, irmão? Você está me falando que foi o governo que fez os dois grupos e depois todo um movimento? Sim, é isso que eu estou falando. Essa grande ilusão, essa grande mentira que foi a época do flower power, né, como nós dizemos, do chamado movimento hippie. Flower power significa força da flor, tá? De pacifismo que não tinha nada, que era uma rebeldia satânica, na verdade, contra pai e mãe, contra a sociedade, contra a palavra do Eterno. Então, se você ouve músicas daquela época, irmãos, Janis Joplin, Jimi Hendrix, irmãos, eu sinto muito, Jefferson Airplane, Beatles, Rolling Stones, The Animals, aqui no Brasil, Renato, seus Blue Caps, arranquem isso da vida de vocês. Irmão Fábio, mas era um período tão bom, é um saudosismo tão maravilhoso, você que tem mais de 60, 70 anos. Irmãos, isso é algo maligno, isso foi algo de Satanás contra as nossas vidas, né? Disfarçado de boa mensagem, disfarçado de uma mensagem de benevolência, de bondade, de liberdade, uma liberdade que conduziu milhões e conduz até hoje milhões para o Guerrinom, para Satã, para o inferno. Então, irmãos, quando nós falamos sobre o papel do homem, que esse papel ele foi rejeitado, lá nos anos 60, os filhos passaram, que eram filhos de evangélicos nos Estados Unidos e no Canadá, e na Europa, inclusive, também, eles passaram a falar assim, não, que isso, eu vou agora fazer o que eu quero. Vou fazer tudo o que eu quero, pois tudo é da lei, como cantava um antigo cantor aqui também, que já faleceu, inclusive, adepto da lei de Telema, adepto de satanismo, inclusive. Cuidado, irmãos. O homem tem sido retirado do seu papel original, e por isso que eu estou partindo para outros temas, outros braços desse assunto. Nós ficaríamos aqui umas 5 horas falando sobre isso, porque isso é nova ordem mundial, as pessoas descreem, as pessoas acham que isso é teoria da conspiração, as pessoas acham que isso é um exagero, é mesmo? Permaneçam assim então, e nós vamos verificar aonde tudo isso vai dar, enquanto você continuar acreditando no que a televisão te diz, no que na internet te diz, enquanto você continuar acreditando no que o governo lhe diz, enquanto você continuar acreditando no que a política esquerda ou direita e os ídolos da direita ou da esquerda dizem para você, e você não fizer uma verdadeira techuvá, um resgate às tuas raízes, você homem e você mulher. Continuando o nosso assunto. A partir daqui, texto de Paulo Ulisses, do site jovemreformado.com.br. A partir daqui já podemos destacar o primeiro fator que caracteriza o homem como homem, seu serviço ao Criador através do cuidado para com a criação. Tanto pesa sobre o homem a gerência da criação no tocante a mantê-la em harmonia diante de seu Criador, quanto administrá-la de forma sábia para o seu sustento. Em face disso, percebemos o alto nível de distorção em que vivemos, que é o que nós estamos falando. O homem se abstém do seu papel,
negligenciando completamente o trabalho. É claro que a imagem de Bereshit, de Gênesis, se difere muito da nossa em termos de cenário. Não lavramos literalmente a terra, pelo menos não o homem urbano, para recolher os frutos, mas o princípio bíblico de trabalho não está preso ao cenário, mas ao ser que atua no mesmo, claro. Aí algumas pessoas podem dizer assim, não, mas eu não lavro a terra, eu tenho que trabalhar no escritório, eu trabalho como motorista de caminhão, no transporte, eu sou professor. Não é isso que nós estamos falando, irmãos. Nós estamos falando do trabalho que o Eterno incumbiu para o homem. Não é pelo fato de que não existe o ato de fumar na Torá que ele não seja proibido horas. E eu falo também sobre isso dentro do conceito judaico errado. Nós estamos inalando uma sujeira terrível nos nossos pulmões. Será que o Eterno realmente se agrada disso, irmãos? Ou se agrada da pornografia, ou se agrada de conversas infundadas, ou do Lashon Hara, ou de ficar numa rede social 3, 4, 5, 6 horas, ou de assistir um aplicativo de séries e seriados 4, 5, 8 horas. Então o homem, ele resolveu deixar de lado. A partir do momento que você tem uma família, e que você tem um vício, seja o futebol, seja, o que mais? Assistir filmes. Você não devota o seu tempo no final de semana para a sua família, não instrui seus filhos como devem ser instruídos, não trabalha da maneira que você poderia trabalhar para a sociedade, em primeiro lugar, para a sua família. Então você está em dívida. Muitos estão em dívida. E não querem, muitos homens, né, e não querem aceitar isso. E na Techuvá existe homens que continuam assistindo jogo de futebol, continua fazendo atividades que não estão relacionadas à família, e dizem que estão em Techuvá, colocam um talite e deixam a barba crescer. Irmãos, o Eterno não aceita hipocrisia. Não dão satisfação para as suas esposas, para onde vão. Às vezes não querem mais sair com as esposas. Irmãos, o Eterno não aceita hipocrisia, repito. O Eterno não aceita a minha hipocrisia, não aceita nem a vossa hipocrisia. Estou falando para os homens agora. A maneira de falar, a maneira de agir, isso é muito importante também, irmãos. Nós temos que mend our manners, como nós falamos. Nós temos que corrigir as nossas maneiras. Será que a tua esposa não está brava com você pelo jeito que você a trata? Você já parou para pensar nisso? Você grita demais, ou grita, né? Nem precisa ser demais, um eufemismo da minha parte, perdão, queridos. Se você é violento com as suas palavras, se você não dá atenção, não ensina, e se nós voltarmos lá no conceito antigo, nós teríamos que ensinar as nossas esposas. A sociedade está totalmente desvirtuada, as mulheres estudam hoje. Não, irmão. As mulheres alcançaram o estudo, o movimento feminista do final dos anos do século XIX, lá nos anos 20, 30, nos Estados Unidos, como se fizeram com que a mulher tivesse direito ao voto. E eu digo, em que bases que essa sociedade agrada ao Eterno? Quem foi que disse que a democracia é o governo idealizado pelo Eterno? E se nós lemos o livro de Apocalipse, nós vamos observar que Yeshua vai voltar com um cetro de ferro. Não vai ter votação, irmãos. Não vai ter partidos políticos quando Yeshua voltar. Isso não vai existir. Porque isso foi algo criado por Satanás. Esta falsa liberdade, porque não era assim na nação de Israel. Quiseram impor à nação de Israel um helenismo, desde a época da Revolução dos Macabeus, os Seleucidas. Leiam o livro, 1º e 2º Macabeus. Quem foi que disse que o modelo que nós vivemos na sociedade hoje, na sociedade de cunho greco-romano, falam que é o modelo judaico-cristão. Não é, não. É o modelo greco-romano. Até em Israel existe votação. Até em Israel existe a democracia. Esse é um conceito romano. Não deveria ser assim em Israel. Aliás, Israel não deveria nem ter líder político. Aliás, Israel não deveria nem ser uma nação secular. Aliás, Israel está num caminho tortuoso que está levando muitos ao Guerrinol, inclusive.
E muitos vivem no mundo de faz de conta. Coloca-se os defeitos para baixo do tapete e continua-se a vida. É óbvio, só tinha que acontecer uma perda da identidade masculina. O enfraquecimento da identidade masculina. Os homens perderam aquilo pelo qual eles foram criados. As mulheres passaram a disputar com os homens também. As pessoas não conseguem enxergar isso. E Yeshua vai arrumar tudo isso, irmãos. Mashiach fará voltar ao que era antes. Essa vai ser uma das incumbências. Não espere um modelo de sociedade como nós temos hoje na volta de Yeshua. Não se iluda. E mentiram para você se falaram isso para você. E mentiram para vocês e falaram, conforme-se com o mundo como está hoje, é da vontade do Eterno. Não é não, irmãos. O Eterno permitiu. O Eterno permitiu, inclusive, que acontecesse isso com o papel do homem, para que o homem se voltasse ao Eterno. Mas muitos não querem se voltar ao Eterno. É cômodo, né? É cômodo se manter a fraqueza. Então, muitas pessoas estão fracas. Muitos homens estão fracos. Isso também é um conceito espiritual, infelizmente. A iniciativa de tomar sobre seus ombros a responsabilidade de promover tudo o que for necessário para que seu lar e o ambiente que o envolve seja administrado de conformidade com a lei do Eterno, um reformado falando com a lei, com a Torá Sagrada. Agora entramos na parte da Torá, com a lei do Eterno, e devidamente suprido de todas as suas necessidades, é a qualidade que o torna um homem segundo um padrão bíblico. Então, um jovem reformado, reformista, falando sobre o homem estar em conformidade com a lei do Eterno. Não adianta você querer deixar a Torá de lado, você cristão que está nos ouvindo, inclusive, porque será sobre esse padrão que o teu Messias vai reger a sociedade quando tudo isso estiver destruído. Primeiro vamos passar pela mentira do antimachia. A sociedade homossexualizada, ela vai aumentar. Homens querendo ser mulheres, mulheres querendo ser homens. A neutralidade do gênero, isso vai piorar. Forçarão as nossas crianças a terem isso. Na Inglaterra, isso já está sendo promovido. É obrigatoriedade dentro das escolas. E aí? O que nós vamos fazer? Isso já está acontecendo há muito tempo, irmãos. Não é de agora. 5, 10 anos, não. Isso já está acontecendo desde os anos 60, 70, sutilmente. Mais abertamente nos anos 80, final dos 80, mais abertamente nos 90 e insuportavelmente nos anos 2000. Reuniões feministas são feitas em escolas técnicas lá em São Paulo. E os diretores deixam, porque são todos eles de esquerda. E o esquerdismo, Karl Marx e Friedrich Engels, predominava a destruição da sociedade. E depois com o italiano Gramsci, a destruição da sociedade através das ideias, não necessariamente através de uma revolução, como aconteceu com a Revolução Russa em 1917, onde o czar foi morto. E aí? E nós estamos de braços cruzados, não fazemos absolutamente nada, e deixamos com que essa onda avassaladora entre nas nossas casas, nas nossas famílias. Damos celular demais para os nossos filhos, né? Deixamos ele assistindo televisão demais, inclusive, tendo internet demais na sua frente. Isso já originou um câncer na sociedade, irmãos. Sintam-se responsáveis por isso. Você pai, você mãe, porque eu me sinto em primeiro lugar. Eu nunca dei um celular para minha filha. Quem deu a ela foi a vovó dela.
achando que ela deveria ter um celular aos 7, 8 ou 9 anos de idade. Porque eu sabia dos grandes perigos. Só que aí, quando nós disputamos com as pessoas, né, a nossa autoridade masculina nos é tirada. Nós vamos falar de feminismo, e nós vamos falar, inclusive, do papel da mulher que foi deturpado, e nós vamos falar como as mulheres se tornaram também responsáveis pela degradação da sociedade. Nós vamos falar sobre isso. Então, mulheres, preparem-se, porque nós teremos uma mensagem muito forte para vós. E falaremos com carinho, com amor para as irmãs. E também isso vai servir para o homem, porque essa mensagem também, o resgate do papel do homem instrutor. Abraham era um homem instrutor. Jacó era um homem instrutor nas suas tendas. Qual hoje o homem instrutor que o filho vai ouvir? O homem também nem quer fazer esse papel de instrutor. O homem perdeu esse papel de instrução. E os filhos automaticamente não vão dar ouvidos para o pai. Hierarquia é pai em primeiro lugar, mãe em segundo. Mas na ajuda, no auxílio, em ser uma só carne, é a esposa ao lado do homem. Mas na hierarquia familiar, da obediência dos filhos, o pai precisa estar consciente. Aí a esposa fala, não, mas o meu marido não tem consciência espiritual, os meus filhos vão obedecer a mim primeiro. Não façam isso, irmãs. Conversem com vossos maridos. Tratem de achar um meio para que o casamento ele possa ser resolvido da melhor forma possível. Não retirem a autoridade de vossos esposos, pelo amor do Eterno, irmãos. Não façam isso. E a sociedade está degradada também por causa disso. Porque as mulheres também já retiraram a autoridade dos maridos. Porque ouviram incansavelmente, maciçamente sobre o feminismo. E aí, como fica? Nós entramos numa crise, já estamos nessa crise, num furacão já há anos, há décadas. E para arrumar tudo isso agora, não há mais como arrumar. Somente a vinda de Mashiach, entenderam? O ponto e a vinda de... Como a vinda de Mashiach, ela é importante. As pessoas dizem que creem na palavra do Eterno, mas não cumprem. Dizem que amam ao Eterno, mas não amam. Da boca para fora. Eu falo a maioria esmagadora. Nós falamos que servimos a Ele, mas na hora da comparação, do cumprimento do mandamento, nós relativizamos e falamos assim, não é exatamente, não é muito desse jeito. Nós somos fracos, hipócritas, muitas vezes mentirosos para com o Eterno. Nós nos deixamos levar. Outro destaque que merece ser dado, seguindo o princípio escritural, é de que o homem deve fazer tudo isso em conformidade com a lei de Adonai. Como mencionado anteriormente. Ainda na narrativa de Bereshit 2,15, uma das atribuições do homem era guardar. A palavra guardar vem da palavra velishmarar, do hebraico. Velishmarar, no texto hebraico original, e possui a ideia de observar, salvar, vigiar de perto, com o fim de que nenhuma ameaça entrasse no jardim do Éden. Esse era o local de encontro com Adonai e com o homem. Ou seja, era o templo, o santuário, onde Adão se comunicava com o seu Criador. E, portanto, ele deveria mantê-lo sempre livre de qualquer coisa que violasse aquele lugar. Aplicando isso para nós, o Éden hoje é o nosso lar, a nossa casa, é a obrigação do homem manter a salvo de qualquer ameaça. Ora, mas o homem não tem essa consciência mais. Não há como um homem trabalhar um conceito de aconselhamento conjugal se ele tem problemas dentro da sua família. Não há como um homem, um líder, um pastor, um roé, né, um pastor ou um roche, passar um aconselhamento para os seus liderados se tem problemas familiares. Eu conheço alguns casos. Eu, como homem solteiro, não posso fazer isso, estou muito bem ciente e consciente do meu caso.
é o ponto que eu não posso tratar, eu não posso ajudar em quase nada, ou muito pouco. Não posso fazer, porque é a consciência que eu tenho da minha condição. Porque para fazer isso, você tem que estar com a tua esposa. Para você fazer isso, a tua esposa tem que respeitar o teu papel escritural, do papel dentro da tua família, da tua casa. Mas para que ela respeite também, você precisa dar o que? Provas para ela que você precisa e merece esse respeito, ainda que as esposas necessitem e tenham a obrigação de respeitar os seus maridos. E os homens também têm a obrigação de respeitar as suas esposas. Mas estou falando de mulheres para com maridos, tá, irmãos? Estamos falando de hierarquia. Isso fere um pouco as pessoas. Isso choca, inclusive. Para você, inclusive, que está acostumado a ouvir o discurso contrário. Mulheres, não desrespeitem vossos maridos. Não falem mal deles publicamente. Não cometam lashon hará. São carne da tua carne. Fazendo isso, você está fazendo contra si mesma. Homens, tratem bem as suas esposas. Ensinem. A amizade é fundamental num relacionamento. Se não houver amizade, não há casamento. Apenas prover, como muitos homens, e eu conheci inúmeros casos, prover comida em casa ele é tão bom. Olha, ele deixa a desejar, mas ele põe comida dentro de casa. Errado. Esse pensamento está errado. O homem se esqueceu do seu papel. E as mulheres, para não ter problema com seus maridos, se calam. Não estou dizendo que elas devem afrontar os seus esposos de maneira nenhuma, mas orem, jejuem por eles, conversem com eles. Busquem ajuda espiritual com pessoas mais competentes. Vamos continuar. Outro ponto importante que deve ser tratado, embora tenha sido isso mencionado já, é a área de atuação do homem em detrimento da mulher. Bem, a nossa sociedade, por vezes, proclama palavras de ordem como igualdade, direitos iguais, somos todos iguais, e ainda atacam o cristianismo como sendo uma força, atacam o conceito judaico-cristão, vamos falando, né? Como uma força que perverte essas ditas verdades. Todavia, o conceito é altamente deturpado, o que tem levado muitos homens a se distanciarem cada vez mais da execução de seus papéis, quando não os fazem trocar totalmente de lugar. A falsa luta por liberdade esconde, na verdade, uma profunda tentativa de distorcer o que as escrituras ensinam sobre os perfis de gênero. Vou repetir: igualdade, direitos iguais, somos todos iguais, nós estamos sendo bombardeados com esses termos há muito tempo. Isto é uma grande mentira. Não somos iguais. O Eterno não criou homem e mulher de maneira de papéis iguais. Nós estamos falando desde o início deste shiur. São papéis distintos. E que a sociedade mostra para você que os papéis devem ser iguais. Quem disse que a mulher pode ser policial? Onde se existe aí uma força física masculina, tipicamente masculina, e eu tive um dó tremendo quando, alguns anos atrás, cenas que eu vi na internet de uma mulher apanhando de torcedores do interior de São Paulo. Quem disse que aquela mulher deveria estar lá fazendo o mesmo trabalho do homem? Quem disse que Israel tinha mulheres para serem soldados? Foi o sistema que você elogia, que fez com que você apoia, que nós apoiamos, que nos fizeram crer que a mulher tem todos os mesmos iguais direitos do que os homens. Não tem, irmãos. Porque biblicamente não foi para esta forma que Hakadosh Baruch Hu nos fez. A mulher é um ser espiritual, extremamente espiritual, ela é uma geradora de vidas. Ela se destaca, se distingue do homem por causa disso. O homem também é um ser espiritual, com a característica de provedor, de gerenciador, mas a mulher não tem essa característica.
A mulher auxilia o homem, aconselha o homem. A mulher ajuda o homem a prosseguir. Ela é pilar espiritual de auxílio para o homem. E esse como grande referencial da casa, da família, o Rosh do lar. Mas as pessoas não entendem, os homens não entendem e as mulheres não entendem porque foram embriagados por doutrinas de Bavel, por doutrinas de Babilônia. E inclusive o judaísmo tem participado disso. Será que as pessoas não estão cegas demais, inclusive, para contestarem e não aceitaram os conceitos? Agora vou afirmar, né? Se aceitou os conceitos seculares em meio à doutrina Kadosh. E fizeram-nos crer em bases iguais. O que aconteceu nos anos 60 também influenciou em Israel, por exemplo. Mulheres de mini saia, homens com pouca roupa. Irmãos, fiquem tranquilos, tá? Quem vos fala aqui é um pecador, é um transgressor, é uma pessoa que precisa de remediação do Eterno. Mas isso não me tira o direito de falar sobre esse assunto. Pelo fato de eu ser um pecador e estar consciente disso, não me retira a legitimidade, pelo artigo 5º da Constituição Brasileira, inclusive, de falar sobre esses assuntos. Então, por favor, irmãos, qualquer um tem essa liberdade. A nossa obrigatoriedade é nos esforçarmos para fazer a vontade do Eterno. E ainda que pequemos, que peçamos misericórdia do Eterno. Yom Kippur foi feito para isso. Mas todos os dias é um Yom Kippur. E todos os dias podemos clamar ao Eterno através de Yeshua HaMashiach, que Ele perdoe os nossos pecados. Porque quem vos fala também é um necessitado. Estamos na mensagem número 35, de 6:10, referente a 5:10, no podcast Canal Fábio Pires, com o tema O Papel do Homem nas Escrituras, parte 3. Vamos continuar um pouquinho mais. Em algum lugar das Escrituras se verá qualquer indício de que o homem é melhor ou possui maior importância para o Eterno. Se a nossa ótica é genérica, ou seja, se observamos homem e mulher como seres humanos, sem dúvida alguma, o Eterno olha para ambos de forma igual, mas a visão do Eterno de olhar de forma igual é diferente, irmãos, da visão do homem de olhar de forma igual. Ambos são a imagem do Eterno, aí vem a explicação. Ambos possuem características que foram impressas em nós pelo próprio Criador, o que chamamos de atributos comunicáveis, por exemplo, capacidade de raciocínio, capacidade para amar, senso de justiça, como falamos agora há pouco. Embora essa imagem esteja manchada por causa do pecado, todavia, tanto o homem quanto a mulher foram criados com suas particularidades essenciais, com traços comportamentais, emocionais, biológicos. O que implica dizer que, do ponto de vista de gênero, homens e mulheres não são iguais. E é exatamente assim que as Escrituras tratam a ambos. Um exemplo disso, como já vimos, são os papéis do homem e da mulher com relação ao cuidado da criação. O homem fora criado para governar e dominar a criação, mantendo-a em harmonia diante do Eterno, bendito seja Ele, e a mulher fora criada para auxiliar o homem nessa tarefa. A visão social é de que homens e mulheres são iguais. A visão social, irmãos. E que, portanto, devem atuar nas mesmas áreas sem distinção de gênero. Basta olhar para características de ambos os sexos para se perceber que isso se trata de uma grande distorção. Como poderíamos submeter uma mulher a um trabalho braçal? E quantas mulheres fazem trabalho braçal? Sabendo que dentro de pouco tempo ela será prejudicada por não ter força física suficiente para exercer essa função. Por favor, irmãos, não falem sobre Noemi e sobre Ruth. Por favor, irmãos, que eu sei que muitas mulheres até pensaram sobre isso. Não é o mesmo caso, irmãos. Aquilo não era um trabalho braçal que elas faziam. Elas colhiam os restos do que era trazido, colocado na plantação de trigo, irmãos. Não era um trabalho braçal. Por favor,
Para aqueles que têm dúvida de certos assuntos, leiam as Escrituras. E as dúvidas existem, elas vêm porque as pessoas não conseguem entender, não leem as Escrituras. Ou se obtém a informação através dos pastores, que são tendenciosos, inclusive. Então não vamos confundir as coisas, irmãos. Eu já digo já agora sobre isso, porque a gente consegue, de repente, aí até antever o pensamento das pessoas. Não distorçam as coisas. Estamos falando de trabalho braçal, brutal, um trabalho de mulheres que cortam cana em canaviais, elas não foram feitas para isso, irmãos. Este é o grande ponto. Quarto ponto da nossa reflexão, do nosso shiur. Ou como poderíamos colocar um homem para lidar com crianças em uma creche, se o senso materno não está presente nele para que ele possa desempenhar esse papel? Eu posso dizer sobre isso porque sou professor e comecei dando aula para crianças. Eu, um jovem de 16, 17 anos, meu primeiro aluno era um menino de 7, 8 anos de idade. Isso é algo para a mulher. Esta é a condição materna. Vamos entender isso, pelo amor do Eterno, irmãos. O Eterno fez homem e mulher para tarefas e funções diferentes, distintas. Só que fizeram crer a você de que tudo pode hoje. Não pode. É fora dos padrões do Eterno uma mulher extremamente musculosa. Isso é fora dos padrões. Isso é a masculinização da mulher. Quando que as pessoas vão entender isso? Se você verdadeiramente faz chuva, ora ao Eterno, tem um relacionamento com o Eterno, não encare isto como normal. Isso não é um discurso machista, isso é um discurso escritural. A volta aos padrões bíblicos. E nós precisamos voltar aos padrões bíblicos em termos de mentalidade. Retirar a mentalidade greco-romana e imputar a mentalidade hebraica. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. As pessoas não querem. Você, líder messiânico, não quer porque você não fala sobre esse assunto também com a tua congregação? Você está sendo omisso em fazer isso? Me perdoe. E você que está sendo liderado dentro de uma congregação, quando esse assunto acontece, você não dá ouvidos a esse assunto, você sai, você vai embora para a tua casa. Até quando as pessoas vão se incomodar em falar de certas feridas, irmãos? Mulher precisa ser mulher, homem precisa ser homem precisa trazer o papel escritural para a sua vida, mulher precisa ser auxiliadora. Então eu não posso trabalhar, More Fábio, na minha vida para ajudar o meu marido? Você pode. Você só não pode tomar o papel de estar no mesmo nível que ele. O feminismo, a sociedade libertária disse que a mulher pode sim ganhar mais do que o homem. De que dentro do casamento, se o salário falar mais alto, opa, então a mulher vai ser vista de outra forma, hein? Homens em suas casas, trocando de papel com as mulheres, cuidando de filho, limpando a casa. Irmãos, por um período determinado, por uma questão de necessidade, se o homem está desempregado, perde o trabalho, o More Marlon falou sobre isso ontem. Ok, mas isso não pode se tornar praxe. Praxe significa hábito, condição fixa. Não existe, não pode acontecer isso, irmãos. Nós estamos desobedecendo ao Eterno. Onde numa sociedade a pessoa só é valorizada por aquilo que ela ganha, não por aquilo que ela é, como caráter. Pelo caráter que ela tem. Por isso que os maus caráteres, que têm muito dinheiro, são extremamente respeitados. Mas aquele que tem um bom caráter e tem um baixo salário, não é respeitado e não tem a devida consideração na sociedade. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade mentirosa. Como eu falei no meio do nosso shiur.
fizeram crer em você certos conceitos que não são conceitos escriturais. Não é para voltar para a Bíblia? Então voltemos para a Bíblia. Não, irmão, mas a sociedade se adaptou e a sociedade se muda. É mesmo? A palavra do Eterno muda, irmãos. Os conceitos do Eterno mudam. Ele fez o Shabat, mas muitas pessoas hoje falam que não consigo guardar o Shabat porque o meu trabalho faz com que eu trabalhe aos sábados. Ah, que interessante. Mas não era assim na antiguidade. Sinto muito, se você quer guardar o Shabat, peça ao Eterno por um trabalho que você não guarde o Shabat. Ou senão, não faça o propósito de guardar o Shabat para com o Eterno, para que você venha a cumprir um dia, numa semana, ou cumprir na outra. Bom, nós já falamos sobre isso e a gente se torna, às vezes, repetitivo. A nossa intenção não é essa. Mas uma das características para que a gente possa mentalizar e absorver e aprender algo, né, eu como experiência de professor que eu falo, é a repetição. Então, fórmulas de matemática, conceitos de história, geografia, ou aprender uma língua estrangeira, quando você repete bastante para o aluno, ele vai absorvendo. Então, Baruch Hashem, falamos, mas nós não queremos nos tornar repetitivos ou cansativos. Vamos continuar, vamos para o final do nosso texto, temos muito desse texto para falar, nós vamos ter a segunda parte amanhã deste mesmo assunto. Vamos então continuar. Por outro lado, o texto de Paulo Ulisses, da página jovemreformado.com.br, por outro lado, vemos também o outro extremo disso. Homens que se comportam de maneira selvagem, alegando que isso é ser homem. Aí tem o outro lado, tá, irmãos? Rudez, descorteses com as suas esposas, maltratam filhos, ignoram o atendimento às necessidades emocionais de ambos, distribuem grosserias aos que o rodeiam. Por trás de toda essa carapaça rude, existe na verdade um homem que, ao ser cobrado ou pressionado acerca do cumprimento do seu papel, ele foge disso por meio desse comportamento, ou mesmo cinicamente se exime de agir ignorando as suas responsabilidades. Uma prova desse tipo de comportamento pode ser vista no relato da queda em Bereshit 3, quando Adam é chamado à responsabilidade do Eterno sobre a perda da sua inocência por reconhecer que estava nu através do comer do fruto proibido. Adam não assume a sua responsabilidade e culpa Eva, de ter oferecido o fruto. Rava, por sua vez, aponta a culpa para a serpente. Se Adão tivesse cumprido seu papel de gerente da criação, se assumisse sua responsabilidade no ato, e o referencial da atitude teria se mantido, Eva teria se espelhado nisso para assumir também as suas ações. Todavia, como o padrão foi quebrado e o homem, que é representante de toda a criação, abandonou o seu posto, ela, por sua vez, o seguiu. Veja porque, por meio de uma atitude covarde, todo um efeito dominó foi deflagrado pelo motivo de o homem não ter cumprido o seu papel. Poderíamos, na verdade, listar inúmeras outras situações onde a falta de um referencial masculino adequado acarreta graves danos, não somente a um lar específico, mas a toda uma cadeia de indivíduos que sofrem por falta desse mesmo referencial. O que queremos ressaltar é que a situação atual dos nossos lares e de nossa sociedade urde para que voltemos às Escrituras, para entender o que de fato é um homem bíblico, um homem que honra em primeiro lugar o Elohim Criador, servindo de acordo com a sua Torá, com a sua lei. O texto não é meu, é do irmão Paulo Ulisses. www.jovemreformado.com.br. Ele fala sobre a Torá, sobre a lei do Eterno. Bendito seja o Eterno que nos deu a sua Torá. Vivendo em meditação constante, como é descrito o homem feliz e bem-aventurado de Salmo 1. Devemos resgatar o padrão bíblico de masculinidade e vivê-la como bons soldados do Eterno, representantes de Yeshua. Com certeza enfrentaremos as retaliações da sociedade, que cada dia mais corre para a sua destruição por meio da quebra dos princípios estabelecidos pelo Eterno. Contudo, fiados no exemplo do Filho unigênito de Hakadosh Baruch Hu, em nossa rocha eterna, estaremos prontos para exercer nossos papéis glorificando o Criador, pois para isso fomos criados. É nosso dever nos equilibrar entre o uso de nossos dotes e habilidades, como força, perspicácia, governo de criação, proteção, ensino, provisão com o uso da atenção, afeto, cuidado para fazer com que nossos lares vivam o propósito do Eterno para a sua criação, inclusive, e isso, através disso, haja o exercício da verdadeira masculinidade. É um texto de um rapaz de 22 anos de idade, lá de 2017, hoje ele tem aí 25 anos, creio eu, membro da Igreja Presbiteriana de Recife, e não tenho nenhum problema em divulgar este texto, porque esse texto fala sobre a vontade do Eterno, sobre a Torá.
Mensagem número 35, de 6/10, referente a ontem, 5/10, do podcast Canal Fábio Pires. Nosso tema é o papel do homem nas Escrituras, parte 3. Queremos agradecer a todos que estão acompanhando esse trabalho. Eu acredito que, quando nós falamos sobre essas mensagens, irmãos, nós estamos verdadeiramente trazendo bênçãos para as pessoas, não é? E repito, tá, irmãos? A nossa mensagem é uma mensagem simples, ainda continua sendo uma mensagem simples. A nossa mensagem ainda continua sendo uma mensagem que carece, inclusive, de mais riqueza, tá? Eu fico muito contente quando eu posso falar essas mensagens, posso trazer essas mensagens. Fico muito contente porque algumas pessoas, e poucas pessoas estão aqui, mas fiéis, estão ouvindo essa mensagem, sabendo que o que nós fazemos está muito além, né? Muito aquém, irmãos, da vontade do Eterno, mas a gente tenta se esforçar e trabalhar da melhor maneira possível. Agradeço, em primeiro lugar, a Hakalosh Baruch Hu por nos fazer acordar no dia de hoje, abrirmos os nossos olhos, e porque também o Eterno tem trabalhado nas nossas vidas. Se amanhã a gente faltar, se amanhã o Eterno decidir recolher as nossas vidas, que outras pessoas continuem fazendo certos tipos de trabalho. E há irmãos que fazem um trabalho muito importante, né? Eu agradeço aos irmãos que estão também reconhecendo isso, né? A gente não precisa, em si, enfim, nem nós nem precisamos de reconhecimento. O reconhecimento tem que ser dado para o Eterno, tá, irmãos? Esse é o ponto. Eu estou dentro das redes sociais desde 2012, já vivi inúmeros problemas na minha vida, e todos esses problemas foram por causa da palavra do Eterno. Já fui mal interpretado, já fui até, inclusive, chamado de, o Moré Fábio Pires vai negar Yeshua. Faz 8 anos que eu estou esperando eu mesmo negar Yeshua, tá, irmãos? Já pessoas lá em 2012, 2013, né, falavam, cuidado, hein, cabalista, ortodoxo, muito cuidado, hein, não assistam os seus vídeos. Então eu estou até agora aguardando isso acontecer. Nós sabemos onde nós estamos empenhados com a nossa fé, tá, irmãos? E se errarmos, temos um justo advogado que é Yeshua HaMashiach para interceder perante ao Eterno, bendito seja Ele. Então eu agradeço aos irmãos que estão deixando as mensagens aqui. São mensagens, na verdade, de motivação. Nós vamos continuar esse trabalho, nós vamos continuar fazendo o que nós estamos fazendo, né? Talvez agradando a alguns e desagradando a outros, mas o nosso objetivo é cumprir, fazer com que as coisas do Eterno possam ser levadas de uma forma diferente. Não sabemos até quando nós vamos continuar esse tipo de trabalho, tá, irmãos? Mas continuaremos se o Eterno continuar a dar forças para que a gente faça isso, ou até quando esta rede social, que tem se destacado em uma censura gigantesca, inclusive para quem acha que não tem censura no Brasil, claro que tem censura da esquerda. E eu não sou de direita não, tá, irmão? Já deixando muito claro, sou apartidário, não voto em ninguém desde 2005, ok? E detalhe, já fui da esquerda, inclusive quando era cego, muito cego, final dos anos 80 até meado dos anos 80. Conheço modestamente um pouco sobre política, sobre conceitos políticos, mas eu resolvi realmente deixar isso de lado. Não apoio governos, não apoio pessoas, não apoio partidos políticos, eu apoio o governo da Torá, o governo que será estabelecido por Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, esse sim, o nosso verdadeiro líder, né, que representa o Criador de todas as coisas. O Eterno concedeu a Yeshua esse poder, o poder da representatividade. Todos sabem aqui que nós não cremos que Yeshua seja o Eterno, tá? Nós não temos essa ideia aqui, respeitamos os irmãos que creem assim, temos bases inúmeras para evidenciar a nossa crença, mas repito, respeitamos aqueles que creem que
que o Eterno, que Yeshua é o Eterno, mas ele nunca disse isso. Não é? Ele foi gerado pelo Eterno para ser o principal representante, né? Uns chamam de manifestação, outros chamam de luz menor, né? O que quer que doutrinariamente vós acatais e considerais, mas nós não cremos aqui que Yeshua seja o Eterno, porque o próprio Yeshua teve, né, um início, né? O Eterno não, o Eterno o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Yeshua é o como chamado filho unigênito. Se ele é filho unigênito, ele teve um início, ele foi gerado a partir dele, mas o nosso ponto não é esse. Eu estou apenas mencionando isso porque falando sobre Yeshua, porque cremos neste governo, né, primordial que Mashiach fará nesse mundo, cremos no governo da era messiânica e de tudo aquilo que o Eterno tem preparado para as nossas vidas, só que nós vamos sofrer antes, irmãos. Vocês estão preparados para sofrer? Pergunto eu. Vocês estão preparados para defender discursos como esse que nós estamos defendendo e sermos, inclusive, mal interpretados, odiados? Nós estamos fazendo isso porque somos já odiados por causa do nome de Yeshua. Esse é o grande ponto. Né? Então, nós precisamos aí recuperar a nossa identidade, falar de Mashiach e Yeshua. Você pode praticar um judaísmo com o Yeshua? Claro que pode, com certeza, mas não esconda Mashiach do teu discurso. Não esconda, não tenha vergonha de falar de Yeshua nem da tua congregação messiânica ou nazarena, ainda que as pessoas da tua congregação messiânica ou nazarena estejam, escondendo, estejam com vergonha, inclusive, de falar sobre Yeshua. E se isso está acontecendo, e se você não sente mais a presença da Ruach HaKodesh nessa congregação, retire-se dessa congregação. Por que não? Esse é o ponto. Porque muitos estão sendo levados por um cumprimento de rituais frios, que não deveriam ser frios, porque o Eterno requer a circuncisão do nosso coração. Esse é o grande ponto. Então eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco. Eu acho que esse trabalho está dando frutos, eu fico muito feliz por isso. Né? Digo, não importa o número de pessoas que haja no nosso canal, nós continuaremos. Eu estou trabalhando já na internet há 8 anos, praticamente com esse mesmo número de pessoas, não fiz e não movi um dedo para fazer algum tipo de divulgação da minha parte. Sou fraco, inclusive, em termos de divulgação. Tenho até a própria livraria aqui do Chá e sou fraco para fazer a divulgação, porque o meu foco está em falar da palavra do Eterno e não para a minha autopromoção. Sou completamente avesso a autopromoções, mas nós temos que promover, sim, o reino do Eterno, promover a sua palavra. Isso é muito importante. Isso está faltando, inclusive, no nosso meio. Meus queridos, nós vamos fazer aqui a nossa última divulgação, né, das nossas redes sociais para aqueles que estão chegando agora, inclusive para aqueles que estão acompanhando, de repente, esse trabalho pela primeira vez. Nós já estamos encerrando, tá, irmãos? Então acompanhe-nos pelas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram em @fabio73book, @ceetderazahav, @ceetderazahavgo, nosso centro de estudos em Goiás, e a nossa mais nova página, @relacionamentos da Torá. Em breve viremos aí com lives sobre relacionamento, né, dentro da página, lá no Instagram, dentro da página @relacionamentos da Torá, tá, queridos? Se você quiser nos acompanhar pelo Twitter também, nós estamos em @fabio73b, com mensagens diárias e reflexões. E se você quiser algum esclarecimento, nós estamos respondendo aos pouquinhos nossos e-mails. Escreva-nos para fabio73b@gmail.com. É o nosso e-mail aqui único para contatos. Algumas pessoas têm nos perguntado sobre Tevilá, sobre batismo, né? Algumas pessoas que o banho de batismo, banho de purificação, em nome de Yeshua HaMashiach, única e exclusivamente, claro que é o que nós defendemos. Outras pessoas falam sobre congregações. Se você está em São Paulo, na capital ou no interior, mais próximo à capital, nós estamos recomendando a congregação Beit Netzer Efraim, do nosso querido amado irmão Gleidson Ferreira, né, Moré Hiroshi Hatikva Ben Avraham.
uma comunidade nazarena, ok? Temos muito boas relações com nossos irmãos nazarenos, inclusive. Então, se você quiser ir a uma congregação, frequente a Beit Netzer Efraim, tá? Tenho muita confiança na idoneidade do nosso querido irmão Gleidson, uma pessoa muito agradável, um homem muito instruído na palavra do Eterno, tá? Caso você esteja aqui na região de Goiás, inclusive, Grande Goiânia, nas regiões próximas aqui, né, e quiser conversar conosco, fique à vontade também, faça-nos uma visita, vamos marcar uma visita, um local, venha também conhecer a nossa livraria Kedushá, @livraria Kedushá, com livros sobre a identidade judaico-cristã, judaico-messiânico, perdão, dentro também de livrarias que falam a respeito do resgate das nossas raízes hebraicas. Isso é fundamental. Então os irmãos também têm esse acesso às nossas obras, aos nossos livros, aí um número de obras muito interessante, inclusive nós temos mais de 80 obras disponibilizadas para o público. O que mais? Eu acho que é só, né? Amanhã nós vamos voltar então. Você que acompanhou essa mensagem, te agradecemos demais. A mensagem número 35 do podcast Canal Fábio Pires, o tema O Papel do Homem nas Escrituras, parte 3. Amanhã vamos continuar o Papel do Homem nas Escrituras, parte 4, e sexta-feira, o Papel do Homem nas Escrituras, parte 5. Esta é uma grande preparação para o papel da mulher nas Escrituras, ok? Que também será dividido em partes e terá a colaboração do nosso querido irmão Moré Marlon Ricardo. Visitem lá a página no Facebook, Raízes Hebraicas da Fé, que é o grupo Raízes Hebraicas da Fé, ou também aqui no canal do YouTube, o canal Raízes Hebraicas da Fé. Muito obrigado por acompanharem esse podcast, que já foi mais longo por causa da seriedade do tratamento deste assunto. Orem pela minha vida, por favor, irmãos. Orem pela vida da minha filha, Ana Luísa, por favor. Orem pela vida da nossa congregação, a congregação Derer Zahav, localizada aqui no estado de Goiás, onde nós estamos hoje. Orem pela vida do Moré Daniel Noronha e sua esposa Alexandra Silvério e pelos seus filhos também. Por favor, nós pedimos humildemente. Contamos com as vossas orações. Ajuda, se alguém quiser nos ajudar também fisicamente, materialmente, envie um e-mail, nós precisamos, tá, irmãos? Envie-nos um e-mail também, nós entramos em contato, porque também a parte material ela é fundamental. E o conceito de tzedakah, da caridade, também é imprescindível para aquele que serve ao Eterno. Então, muito obrigado, meus queridos, mais uma vez, que o Eterno vos abençoe nesse dia, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel das nações. Se ele nos permitir, voltamos amanhã. Shalom Aleichem, e tenham todos uma continuação, Hag Sukkot Sameach, de uma excelente celebração de Sukkot.